Olá, estudantes. Na videoaula dessa semana, nós vamos falar então das experiências literárias, falar um pouco sobre a literatura de informação a partir de duas perspectivas. A partir da perspectiva da literatura indígena, então desse olhar dos indígenas em relação a essa história do Brasil que é contada e narrada na literatura de informação a partir então dos textos informativos, como a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, nós vamos fazer uma leitura, vamos conversar um pouco sobre dois textos que eu deixei para a leitura de vocês. Então, quais são esses dois textos? Né? O primeiro, então, é A Terra dos Mil Povos, do Cacá Iberage Cupé, que é, então, um autor indígena que vai trazer uma perspectiva, um ponto de vista desse momento da fundação do Brasil, ou do que existia no Brasil em termos de cultura, em termos de povos, etnias, línguas, enfim, toda essa relação também com o desenvolvimento, com o comércio, com as técnicas e tecnologias, né, de uma sociedade para uma sociedade em desenvolvimento. Então, a gente vai ter essa perspectiva e também vamos fazer a leitura, então, de um texto que é considerado clássico, que é, então, a Carta de Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz, então, como um escrivão que acompanha as naus, né, os navios portugueses que chegam até o Brasil, e isso tem, então, um registro de que teria acontecido em 1500, e aí nós faremos a leitura aí de trechos, de pedaços desses textos, para poder, então, ajudá-las nesse processo de leitura que vocês vão realizar em casa, né, com o tempo, com o dicionário. E aí essa leitura que vocês vão realizar após essa videoaula a ideia é que ela fique mais facilitada a compreensão desses textos, certo? Aqui eu trago então para vocês a capa da obra do Cacá Iberage Cupé, que é A Terra dos Mil Povos, História Indígena do Brasil contada por um índio. Então tá aqui, né, a capa do livro e também a foto do autor. Aqui ao lado eu trago uma capa, né, da obra, né, do que hoje é uma obra, foi publicada, enfim, mas que era uma carta extensa, né, porque era uma carta, então, que trazia informações, trazia narração e descrição desse processo de viagem, da saída das naus portuguesas de Lisboa, aí todo o caminho que foi sendo feito até a chegada ao Brasil, ao Nordeste do Brasil. Aqui ao lado eu trago também, então, né, uma representação, uma pintura em que há uma representação do Francisco Aurélio Melo e Figueiredo, em que se retrata esse imaginário, essa ideia de quem teria sido Pero Vaz. Bom, então, para a gente falar um pouquinho sobre essas duas experiências literárias, então eu separei, né, a obra Terra dos Mil Povos e apenas um capítulo, um trechinho, para vocês poderem ter uma ideia de como é esse outro ponto de vista que a gente pode ter sobre o achamento do Brasil e sobre essa literatura de informação, sobre essa narrativa que é feita a partir da visão dos portugueses, mas que também passa a ser feita a partir da visão dos indígenas. Então, a gente tem dois pontos de vista aqui para pensar esse movimento do que é a literatura de informação. Então, em relação à Terra dos Mil Povos, a história do Brasil contada por um índio, quando a gente pega lá o texto, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é quem escreveu esse texto, e aí aqui já está, né? A gente já falou quem é esse autor, sobre o que trata esse texto, esse trecho que você está lendo, ou a obra, né, se você estiver lendo a obra inteira, então qual é o assunto que essa obra vai abordar. Então a gente já tem uma ideia pelo próprio título, né? No título a gente vem com essa ideia de que a história do Brasil vai ser contada pelo ponto de vista, pela ideia de um indígena. E aí a pergunta também em relação ao tempo, né, ao período em que esse texto foi publicado, a gente tem aqui a informação de que a primeira edição foi em 1998, mas há aqui uma tentativa de usar da memória, de usar dessa relação com a história para poder contar essa história e trazer fatos e trazer narrativas que muitas vezes não são observados, não são lidos, porque estão sendo contados do ponto de vista de outros grupos culturais, de outras pessoas. Então, essa obra,
ela traz aqui para a gente, né, algumas questões interessantes. Então, vamos ao texto. Então, eu selecionei aqui 3 páginas só desse livro, e aí a gente vai fazer aqui uma leitura de alguns trechos para a gente poder ir entendendo como que a gente faz essa leitura, que elementos a gente precisa prestar atenção quando a gente realiza a leitura de um determinado texto. Então, vamos lá, né? A gente tem, dentro dessa história, né, de um ponto de vista de um indígena sobre a história do Brasil, a gente tem aqui, então, essa relação que pega justamente o momento da chegada, né, de outros povos que vão chegar a essa terra que hoje a gente chama Brasil, e aí também que outras etnias viviam aqui. Então, a gente tem o título desse capítulo como Os Povos Visitantes e a Expansão Tupinambá. Então, aqui a gente vê, né, o texto começa, ao longo de cerca de 5.000 anos, até a época da chegada dos portugueses, muitos povos vindos de outro lado do oceano passaram pelo Brasil. Então, aqui a gente tem a informação de que essa história ela volta muito antes dessa chegada dos portugueses, que teriam chegado aqui em 1500. Então, aqui está se falando de um tempo de 3.000 anos antes de Cristo, se a gente for considerar aqui essa marca temporal de como os ocidentais contam a passagem do tempo, né? E aí tem a ideia também de que já tinha passado muitos povos por aqui. Alguns apareciam para comercializar com os antigos daqui, outros para se aventurar e outros ainda para realizar operações até hoje misteriosas para estudiosos, além de colonizações esparsas. Por aqui aportaram egípcios, cananeus, tártaros, babilônios, fenícios, hititas, hebreus. Então aqui tem essa ideia de que os portugueses não foram os primeiros a chegar. Essa é uma das primeiras informações, então, aqui nesse texto, em que a gente tem esse outro ponto de vista, né? Porque quando a gente pega lá o ponto de vista dos europeus portugueses, a gente tem uma ideia de, então, descobrimento, de achamento dessa terra, né? E aí, você só pode considerar que você achou se alguma coisa ainda não tinha sido encontrada, ou se você está encontrando pela primeira vez, mas isso não significa que, então, há aí um descobrimento inédito, né? Depois, a presença deles está registrada em escritas rúnicas e em pedras milenares, ou seja, a escrita dos vikings, e em escritas com características fenícias, hebraicas, tártaras. O que ele quer dizer aqui? Que esse registro desses encontros com os povos indígenas do Brasil está presente nessas outras culturas. E ele vai dizer, esses povos registraram suas passagens pelo litoral do sul do Brasil, desde Santa Catarina, passando pelo sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, até o norte do país. Aí segue, povos de civilizações indígenas, agora também daqui, né, desse outro lado aqui da América do Sul e da América Latina, de um modo geral, como astecas, maias e incas, também deixaram sua influência e marcaram presença no lado amazônico do Brasil nesse período. Com isso, constituem troncos distintos da remotíssima raça vermelha. Na região amazônica, é marcante a influência de outros povos da América, principalmente na arte e na filosofia nativa. Então, aqui vem essa ideia, né, de já vir a gente já pensar sobre uma arte e sobre uma filosofia que existia aqui nesse nosso território. E aí o autor segue. Há 3.000 anos, houve uma série de acontecimentos que originou uma grande cisão, ou seja, uma grande quebra, uma grande ruptura. Pois foi nesse período que começou a dominação tupi. Os tupi, grandes navegadores de rios, caçadores e agricultores, se imbuem, ou seja, se vestem de um espírito dominador e mudam, por exemplo, suas tradições de culto em reverência à grande mãe. E a hierarquia dos trovões, né? No caso, a questão dos trovões aqui fazendo referência a Tupã, que seria o deus, então, que antecede essa criação da grande mãe, que seria a Terra, né? E por algum motivo acham que o Pai Sol pede-lhes o domínio sobre os 4 cantos. E a partir desse período que a língua e a cultura tupi se expandem por muitos povos daqui. Então, aqui vem já uma explicação do autor em relação a esses povos indígenas que estavam aqui, como eles também vão entrar em conflitos, e aí esses conflitos também vão se colocar aqui como formas de dominação de um povo em relação ao outro. Segundo a memória cultural, os antepassados se dividiram entre os filhos do Sol e os filhos da Lua. Os Tupinambás seguiram um caminho guerreiro expansionista, então eles foram se expandindo. Doutrinaram muitos povos que se tornaram os Tupi-Guarani.
e escravizaram outros tantos, os quais denominavam tapuia, por acharem atrasados em relação à cultura dos tupis. Os tapuia eram o povo das conchas, habitavam cavernas, moravam em beira do rio e se negavam a aceitar o tupi como língua oficial. Então, vamos vendo aqui que já tem aqui uma série de conflitos entre essas culturas que existiam aqui. Então, também não é nenhuma novidade com a chegada dos portugueses que os conflitos entre povos e grupos culturais existem e que tem aí diferentes entendimentos sobre essa forma de viver, de habitar, de ser uma sociedade, né? Segue aqui, e aí tem toda essa relação também com a língua, né? Como a gente pode ver, a gente vai ter o tupi, que hoje se divide, então, em algumas etnias, mas a raiz comum aqui é o tupi, que vai dar origem a várias outras etnias, como a gente vai ver. O tupi, em sua expansão, foram diversificando seus clãs, Tupinambá, Tupiniquins, etc. Tiveram relações comerciais no litoral brasileiro com visitantes dos oceanos, assim como relações culturais com outras civilizações indígenas. Nesse período, a ciência do sagrado sofreu um abalo. Tal época ficou conhecida nos mitos como o tempo de esquecimento da Grande Mãe. Então, tem aqui dentro de uma filosofia, né, de uma explicação de como essas sociedades vão se organizar, dos indígenas, tem aqui um momento de quebra entre esses grandes, né, povos que já viviam aqui. Muitos historiadores registram que há 2.000 anos os que seriam Tupi-Guarani desceram pelos vales do rio Madeira e Guaporé. Os Tupinambá pelas praias do oceano e os vales dos rios Araguaia e Tocantins. Então é legal a gente pegar o mapa do Brasil e ir identificando esses lugares, né, que o autor vai falando aqui. 1.000 anos depois, Tupi-Guarani e Tupinambá se reencontraram entre os rios Tietê e Paranapanema. Fixaram-se entre o Pará e o litoral sul de São Paulo, levando muitos apelidos. No Nordeste brasileiro, Potiguar, na Bahia, Tupinambá e Tupiniquim. E no Espírito Santo, e do Espírito Santo ao Paraná, Tamoio. Então, a gente vai ver aí que tem essas nomenclaturas, essas formas de chamar esses grupos que vão pertencer, então, lá nessa grande divisão, no fundo, aos tupis, que vão se dividir aí em Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim. E aí até coloquei aqui para vocês, né? Quais são os troncos, os grandes troncos aí que a gente vai ter, que o autor vai trazer. Ele vai falar do Tupi, vai falar do tronco G, vai falar do Caribe e do Aruac. Então, são 4 grandes povos que vão ter outras etnias dentro desses povos e suas línguas, suas culturas, suas formas de pensamento. E aí aqui o autor vai falar especificamente da carta e do momento da chegada dos portugueses, e, enfim, do Pero Vaz e de toda essa literatura de informação que a gente vai ler quando a gente lê, então, o movimento literário da literatura de informação e a carta de Pero Vaz de Caminha. E estuda em história, enfim, todos esses acontecimentos. E aí ele coloca como título, o que não foi descoberto. Então, o que não foi descoberto? Aí ele vai trazer. Cabe lembrar que na época em que Pero Vaz de Caminha escreveu a famosa carta ao rei de Portugal, existiam no Brasil, segundo estudiosos, de 350 a 500 línguas faladas e aproximadamente 20 milhões de habitantes. Era muito clara a influência do tupi em grande parte dessas línguas. Outras que também predominavam eram Caribe, presente nas Antilhas, América Central, na América do Sul e principalmente na região amazônica, no Alto Xingu. Segundo alguns estudiosos, Caribe e Tupi podem ser do mesmo berço e sua origem teria sido justamente no Alto Xingu, pois conservam palavras em comum. Então vai ter todo um estudo para poder entender quais são essas raízes, né, que povos eram esses, a quantidade, quais as marcas que foram deixadas por esses povos, como que se chega a essa ideia, né, de uma quantidade de pessoas que existiam aqui, que existia aqui, e de línguas que eram faladas das suas culturas. A língua aruac se fez presente em muitos dialetos indígenas brasileiros, nas Guianas, bem como nas Antilhas, na Flórida, nos Estados Unidos. O tronco G, a G, está presente no Planalto Central brasileiro e arredores, ou seja, mais no interior do país. E só é falado em território nacional. Como outras muitas línguas, fica restrita a tribos pequenas.
Por sua vez, o tupi serviu de exemplo para os colonizadores, pois sua presença era forte na sociedade brasileira. Os padres Anchieta e Luiz Figueira trataram de organizar uma gramática tupi e procuraram captar os vários dialetos para possibilitar uma comunicação maior com os povos. Assim nasceu o Nhengatu, que significa língua boa, uma espécie de Esperanto, né, de uma língua que foi construída, digamos assim, indígena baseada na cultura tupi. Dessa maneira, a cultura tupi continuou influenciando os costumes e a visão de mundo depois da chegada dos colonizadores. Os portugueses, os mestiços e mesmo a Igreja Católica, no intuito de doutrinação, adotaram a língua boa, ou seja, esse Nhengatu, que seria a língua geral, né? E se aprofundaram no conhecimento da cosmogonia nativa, ou seja, essa explicação, né, sobre a vida, as formas de entender o mundo a partir das culturas indígenas. Com o tempo, a língua incorporou vocábulos, ou seja, palavras portuguesas, tornando-se o que os jesuítas chamavam de língua geral dos povos, ou língua brasílica. Essa língua só não se fixou como língua brasileira, porque em 3 de maio de 1757, aí aqui eu trago uma informação para vocês, para ligar essa questão que o autor traz, o ensino e o uso público, a gente já falou sobre isso, né, dessa língua, desse Nhengatu e das línguas indígenas, fica proibido. Então, aqui eu trago esse decreto, que é o diretório, então, ficou conhecido como Diretório dos Índios, e aí torna, então, essa língua proibida por ordem real. A corte começou a perceber que a cultura tupi era tradicionalmente reconhecida e, apesar das investidas das doutrinas religiosa e social, aos poucos os povos daqui incorporavam a cultura local. Foi por essa época que Portugal providenciou uma grande leva de mulheres portuguesas para o Brasil, aí para buscar frear essa relação intercultural, vamos dizer assim, né? Além das famílias dos governantes e dos poucos colonos fazendeiros das capitanias hereditárias, quase não havia famílias portuguesas aqui. Então, uma tentativa de embranquecer e de europeizar o Brasil. Bom, finalizando aqui, o autor traz ainda, na cultura brasileira de hoje, 90% das fábulas, lendas e mitos conhecidos são de origem tupi. Então, tem muito uma predominância daqueles, a tronco de 4 grupos, a gente tem uma predominância, uma maior presença da língua, da cultura, da forma de pensamento que a gente herda, então, dos grupos do tupi, né? E aí aqui o autor vai trazer, assim como nomes dos seres da natureza, como curupira, caipora, saci, vários costumes medicinais e de alimentação. A geografia brasileira, relevo, rios, vales e montanhas, foi nomeada também pelos mestiços tupi-portugueses. Entre os chamados bandeirantes ou desbravadores não havia, na verdade, nenhum português na frente, mas mestiços e indígenas. Aqui ele está falando de um processo de também dominação dos territórios que vai acabar sendo conduzido por esses indígenas que ou foram capturados ou acabaram, né, tendo uma visão aí de seguir por esse lado dos portugueses. Mesmo nas tribos não tupis, o modo de construir a agricultura, os ritos e os conhecimentos tinham bastante influência tupi. Então, aqui nessa leitura que a gente faz, que eu trouxe, né, uma capa de uma obra do Daniel Munduruku, como surgiu mitos indígenas brasileiros, para fazer essa referência aqui, de que a gente vai ter, então, né, toda essa história que ele vai trazer de antes da chegada dos portugueses, o encontro com os portugueses e o ponto de vista dele também sobre as tensões, os conflitos e a forma como essas culturas vão sofrendo interferência uma da outra, e isso vai aparecer muito também na língua portuguesa, assim como na forma como essas línguas que eram faladas aqui também vão desaparecendo junto com os povos que viviam aqui. Então, nessa primeira videoaula, trazer essa leitura para vocês, e na próxima videoaula a gente vai fazer, então, a leitura de trechos da Carta do Pero Vaz de Caminha. Então, só para finalizar aqui, é importante, então, prestar atenção nos elementos relacionados à cultura, à língua,
as riquezas, né, as questões da natureza, de como vai aparecer isso na narrativa desses dois textos, e também as questões dos povos e das etnias. Então, do ponto de vista dos indígenas, como essas questões são apresentadas, e do ponto de vista agora do europeu português, como isso também vai ser apresentado para a gente poder entender um pouco mais desse momento inicial de uma literatura brasileira que vai ser, então, narrada, contada por portugueses que chegam ao Brasil. Então, na próxima videoaula a gente vai falar sobre esse outro ponto de vista, que é o ponto de vista, então, dos portugueses que vão fundar uma literatura brasileira nesse início do século XVI.